Fala, meus queridos do nono, tudo bem? Sou o professor Alexandre Lima e estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia. Dessa vez, vamos fazer um revisaço da unidade 6 do nosso livro didático, no qual nela nós abordamos o Oriente Médio, a Ásia Setentrional e a Ásia Central. Galerinha, começamos essa unidade falando de uma das regiões mais importantes no ponto de vista geopolítico do nosso planeta. Falamos do Oriente Médio. O Oriente Médio é a região do continente asiático que vai estar localizada no sudoeste deste continente, entre a Europa, a África e as demais regiões da Ásia. Já vemos a importância do Oriente Médio em questões geográficas, né? Afinal de contas, essa região da Ásia vai estar, de certa forma, num ponto estratégico no que diz respeito à localização. Essa região do continente asiático vai ser composta basicamente por 17 países, sendo o Irã e a Turquia os mais populosos. Um detalhe muito importante é que essa região também carrega consigo, em sua constituição, uma grande variedade de povos, de etnias, de culturas, que muitas vezes acabam também por ocasionar rivalidades e tensões nessa região, como nós vamos ver ao longo deste capítulo. Neste mapa, podemos observar os países que compõem a região do Oriente Médio. Vocês podem observar neste mapa que a Arábia Saudita vai ser o país que vai apresentar uma maior extensão territorial. Também teremos o Irã e a Turquia como destaques no que diz respeito ao número de sua população. Segundo a divisão do nosso planeta em hemisférios, a região do Oriente Médio vai estar localizada no hemisfério norte, completamente no hemisfério norte, como vocês bem podem observar, aquilo que está acima da linha do Equador, hemisfério norte, e também completamente no hemisfério oriental, como vocês bem podem observar aqui, segundo o meridiano de Greenwich. Um detalhe bem importante a respeito dessa região do Oriente Médio é que a formação dos seus países é recente. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio era formado pela Pérsia, pelo Império Otomano e por colônias inglesas e francesas e pela Arábia. Os povos dessa região estavam organizados em tribos, com limites territoriais demarcados pela percepção que cada povo tinha do seu território. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Otomano, derrotado neste conflito, eu vou ver justamente a formação de países como a Turquia, que herdou basicamente parte dos territórios do Império Turco-Otomano. Eu vou ver surgir o Chipre, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein, Jordânia, que era um protetorado britânico, Líbano e Síria, protetorados franceses. Esses países iniciaram o processo de independência somente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando eu me refiro aos países que iniciaram seus processos de independência, eu me refiro justamente a esses chamados protetorados, que eram basicamente territórios que eram ocupados militarmente, no caso destes, pelos britânicos, no caso desses dois, pelos franceses. Quando eu falei para vocês a respeito da importância geopolítica que os países da região do Oriente Médio exercem no nosso planeta, é justamente em virtude deste recurso, que, por sinal, além de muito importante, também foi motivo de diversos conflitos nessa região do Oriente Médio. Observem que os países do Oriente Médio, alguns deles vão apresentar uma grande abundância no que diz respeito a este recurso. Neste infográfico, a respeito dos principais países produtores de petróleo, encontramos dos países do Oriente Médio a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Ou seja, é uma região que vai, de certa forma, apresentar uma abundância deste recurso, que, como a gente bem sabe, ele é muito importante para diversas atividades econômicas e industriais no nosso planeta. E como vimos, a região do Oriente Médio, de certa forma, apresenta uma grande instabilidade do ponto de vista político. Afinal de contas, essa região é constantemente abalada por conflitos e tensões em busca de poder e influência na região. Temos exemplos recentes, como a Guerra Civil na Síria, que vai se iniciar após ali por volta do ano de 2010 e o início de 2011, iniciar nessa região e em parte do continente africano, ali na porção mais ao norte, a chamada Primavera Árabe, uma série de manifestações civis
de pessoas que foram às ruas lutar por mais democracia, por liberdade de expressão, entre outras coisas. Esses protestos, na maioria das vezes articulados por meio de redes sociais, desencadearam em uma série de consequências, como a deposição de ditadores, como o do Egito, como o da Líbia, e também exemplos mais trágicos, como a grande guerra civil, que vem, de certa forma, ainda ocorrendo na Síria. Afinal de contas, agora eu tenho o lado dos rebeldes, apoiados por países como os Estados Unidos, e tenho o lado do governo sírio, né, do governo do Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, pelo Irã e outros países que vão se opor às políticas norte-americanas. Outro conflito nessa região, porém bem mais duradouro historicamente, afinal de contas, envolve uma questão de mais de 2000 anos, é justamente a questão palestina. E neste conflito, podemos observar três questões principais em jogo. Temos questões políticas, territoriais e religiosas. Eu vou ver envolvidos neste conflito os judeus israelenses contra os povos árabes e majoritariamente muçulmanos, que reivindicam justamente a posse desse território da Palestina. Os judeus ocuparam essa região até por volta de 2000 anos atrás, até o momento que houve a chamada diáspora, que foi justamente a dispersão dos judeus pelo mundo. Ou seja, os povos judeus saíram dessa região em virtude de um processo de ocupação dessa região por parte de romanos. No final do século XIX, surgiu na Europa o movimento sionista, que lutava pela reunificação do povo judeu em um território independente. Judeus de várias partes do mundo migraram para a região da Palestina, que eles haviam habitado anteriormente, só que agora ela era ocupada por povos árabes e muçulmanos. E ali em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e o grande massacre dos judeus nos holocaustos, a ONU, Organização das Nações Unidas, propôs a criação do Estado de Israel em territórios palestinos, dividindo-os em três partes: Estado de Israel, Estado da Palestina e a Cidade Internacional de Jerusalém, sendo esta uma cidade internacional por qual motivo, professor? Porque esta é justamente importante para três religiões distintas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, ambos os estados ficariam com os territórios divididos. A ONU utilizou a concentração populacional como um dos critérios para determinar as áreas de cada um. A Palestina ficaria com a faixa de Gaza a oeste e a Cisjordânia a leste, onde havia maior presença de árabes. E Israel ficava com o restante do território. Mesmo os palestinos não aceitando a partilha proposta pela ONU, em 1948, Israel declarou independência, ou seja, avisou para o mundo que agora ela tinha um território próprio dela, né? No caso, um território próprio de Israel. E aí, meus parceiros, ocorreu um grande problema. Os povos árabes não gostaram dessa situação e declararam guerra a Israel. E aí, galerinha, a partir do momento que temos essa declaração de independência de Israel, temos também os países árabes, como falei anteriormente, declarando guerra a Israel. E aí eu vou ter justamente o início do chamado conflito árabe e israelense, que vai se dividir em diversos episódios, como por exemplo, a Guerra da Partilha, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. E aí, galerinha, além destes conflitos que ocorreram de fato, oficialmente declarado por parte das nações envolvidas, também vão haver conflitos menores, conflitos que vão envolver grupos paramilitares, grupos terroristas e também grupos civis, aí ao longo da extensão do território da Palestina. Agora falando a respeito da Ásia Setentrional, essa região do continente asiático, ela é composta por um país. Esse único país da Ásia Setentrional é a Rússia, a Federação Russa, que, como sabemos, este país ele é chamado de transcontinental. Afinal de contas, parte do território da Federação Russa vai estar no continente europeu e a maior parte deste país vai estar no continente asiático, mais especificamente na região da Ásia Setentrional. Observem neste mapa a extensão do território russo. Eu tenho parte desse país aqui na Europa
E nesta parte vai estar localizado justamente a capital, Moscou. E eu tenho uma maior parte no continente asiático, como vocês bem podem observar. E uma barreira natural vai delimitar cada uma dessas partes e qual continente elas vão justamente pertencer. Como vocês podem perceber, essa barreira natural, esse limite natural, na verdade, vai ser justamente os chamados Montes Urais. Na parte oeste dos Montes Urais, eu vou ter justamente a parte europeia do território da Federação Russa, enquanto que na porção leste, ao leste dos Montes Urais, eu terei a Rússia em sua porção asiática. Agora, falando a respeito da população da Rússia, essa por sua vez vai apresentar uma grande diversidade. Diversidade de quê, professor? Diversidade nos grupos étnicos que compõem essa população, nos idiomas, na cultura, entre outros diversos aspectos. E este infográfico vai nos trazer justamente informações a respeito da variedade étnica presente no território russo. Eu terei, além dos russos, que são a maior parte, tártaros, ucranianos, chuvashes e outros grupos, cerca de aproximadamente 100, pouco mais de 100 outros grupos étnicos. Ou seja, esse país vai apresentar uma diversidade muito grande nesses pontos. E isso também pode aguçar conflitos que venham a ocorrer em determinadas regiões deste país. A religião com maior número de adeptos na Rússia é o cristianismo, destacando-se também o islamismo e o judaísmo. Mais de 40% da população não segue uma religião, herança do período socialista, quando a população era oficialmente ateia, ou seja, não tinham nenhuma crença. Nas últimas décadas, aumentou o número de adeptos de religiões com o crescimento do islamismo. Apesar da grande população absoluta, a densidade demográfica na Rússia é baixa, aproximadamente 9 habitantes por quilômetro quadrado, pelo fato de o país possuir um extenso território e vastas áreas pouco povoadas, principalmente na Sibéria, a região que corresponde à parte asiática. A população urbana corresponde a 74% do total. As maiores cidades são Moscou e São Petersburgo, na Rússia europeia. Na Rússia asiática, a maior cidade é Novosibirsk. O crescimento demográfico tem sido negativo, menos 0,1, com baixa taxa de fecundidade, 1,7 filhos por mulher, e expectativa de vida de 70 anos. Estimativas apontam que a população russa poderá ser reduzida a 100 milhões de habitantes até 2050. A diminuição da população preocupa as autoridades, principalmente em relação à reposição de mão de obra. Desde 2006, o governo oferece estímulos financeiros para o segundo filho da família e incentivos à imigração, como as facilidades de entrada de trabalhadores especializados. Outro fator que influencia a redução da população russa é o aumento da taxa de mortalidade, principalmente de homens em idade reprodutiva, em decorrência muitas vezes de alcoolismo e acidentes de trânsito, entre outros fatores. Agora, falando a respeito das atividades econômicas russas, um detalhe muito importante que devemos salientar é que este país, a Rússia, tanto foi o berço do surgimento da antiga União Soviética, como também foi o coração desta, pois a Rússia, quando comparamos aos demais países que também faziam parte da União Soviética, de certa forma, a Rússia exercia uma influência maior. A Rússia concentrava decisões, concentrava atividades econômicas, concentrava uma série de recursos, na verdade os recursos financeiros, de certa forma ficavam em sua maior parte no território russo. Não que as outras repúblicas que faziam parte da União Soviética não recebessem alguma coisa ou não exercessem alguma atividade importante, de maneira alguma. No entanto, é válido ressaltar essa grandeza, essa importância que a Rússia tinha em relação aos demais. A Rússia, de certa forma, despontava como a principal república da antiga União Soviética. E das atividades econômicas russas exercidas hoje, podemos ter justamente destaque para atividades do setor primário, como a agricultura, afinal de contas a Rússia vai ter uma das maiores agriculturas do mundo, e também a pecuária, no qual vou ter um destaque maior para a criação de rebanhos bovinos, ovinos e suínos nesse país. Também terei extensas áreas da Sibéria, onde o solo é coberto por uma grande camada de gelo em grande parte do ano, que vai dificultar a prática agrícola, enquanto que na pecuária ocorre o pastoreio nômade, ou seja, o gado ele é levado para onde eu vou encontrar recursos, alimento, água, que possa justamente alimentar e sustentar esse gado. O destaque econômico para essa região
é o extrativismo, vegetal e mineral. As planícies da Sibéria fazem da Rússia um dos líderes mundiais na produção de carvão, petróleo e gás natural. Também há importantes jazidas de minério de ferro na região dos Montes Urais, aquela que, como vimos anteriormente, é o limite natural entre a parte europeia e a parte asiática do território russo. E agora, falando a respeito das indústrias deste país, a gente pode perceber justamente o seguinte detalhe, que a Rússia herdou grande parte das indústrias da extinta União Soviética. Como vimos, a Rússia, de certa forma, por concentrar essas atividades no período que fazia parte da antiga União Soviética, de certa maneira também herdou quando a União Soviética deixou de existir. Na porção ocidental do país, destacam-se as fábricas de eletrodomésticos, máquinas industriais, roupas, alimentos e montadoras de automóveis, localizadas principalmente próximas às grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo. Na Sibéria e próximo aos Montes Urais estão as indústrias de base, como as siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas, que utilizam as matérias-primas existentes nessa região. Agora, revisando o capítulo 3 desta unidade, nós falamos sobre a região da Ásia Central, que é uma região localizada entre o Oriente Médio e a Ásia Setentrional, e é constituída por 5 países que ocupam uma área territorial de 3,9 milhões de quilômetros quadrados, abrigando cerca de 70 milhões de habitantes, dados do ano de 2017. O país mais populoso é o Uzbequistão, com pouco mais de 30 milhões de habitantes. E os países que compõem essa região da Ásia Central são o Cazaquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão. Professor, mas eu notei 2 detalhes que vão ser comuns entre esses países que compõem a região da Ásia Central. Quais são? O fato de que nenhum deles possui saída para os oceanos ou para algum mar aberto, com certeza, nenhum deles possui nenhuma dessas saídas. E que todos os nomes dos países dessa região terminam em estão. Por quê? Justamente porque o sufixo estão vem do idioma persa, que vem de Istan, que significa país, nação, terra, ou seja, Cazaquistão, nação dos cazaques, Uzbequistão, nação dos uzbeques, entre outros. E outro detalhe a respeito destes países é que eles, assim como a Rússia que vimos anteriormente, também fizeram parte da extinta União Soviética. A respeito das atividades econômicas dos países que fazem parte dessa região, a agricultura é uma importante atividade para eles. No entanto, em razão das condições climáticas desérticas e da escassez de água, ela é praticada em uma área restrita, com sistemas de irrigação. A exploração do petróleo, principal recurso natural da Ásia Central, é realizada por grandes empresas multinacionais e que cresceu nos últimos anos com investimentos externos, principalmente da China. Agora, a respeito da população dessa região, essa região, de certa forma, vai ser definida como uma espécie de encruzilhadas de povos e civilizações, em virtude de uma série de povos distintos terem ocupado essa região ao longo do tempo. Os primeiros foram os persas, depois os turcos otomanos. Esses povos contribuíram para as bases linguísticas e religiosas da região. Nos últimos 2 séculos, a influência maior foi dos russos, pois a região foi incorporada ao Império Russo no século XIX e à extinta União Soviética no século XX. A Ásia Central vai apresentar relativa homogeneidade religiosa, com o predomínio do islamismo. Por outro lado, existe grande heterogeneidade étnica e a presença de muitas minorias. Entretanto, uzbeques, russos e cazaques estão presentes nos 5 países. Um detalhe bem importante a respeito dos países dessa região é que, assim como a Rússia, quando a União Soviética deixa de existir, eles vão ter meio que andar com as suas próprias pernas. Como assim, professor? Vão passar por todo um processo de reestruturação política e econômica, substituindo o socialismo, vigente na União Soviética, pelo capitalismo, quando esta União Soviética deixa de existir. Entretanto, esses países encontraram maiores dificuldades em atrair investimentos externos, quando comparamos à Rússia. Como vimos, a Rússia, de certa forma, herdou a maior parte das benesses do período no qual eles faziam parte da União Soviética. Herdou indústrias, equipamentos militares, recursos financeiros,
E esses países da Ásia Central, de certa forma, tiveram que passar por um processo de reestruturação bem mais intenso e difícil, em virtude justamente de não conseguir atrair investimentos também de outros países, de outras regiões do planeta. E analisando esta tabela, que traz informações a respeito do IDH e indicadores socioeconômicos dos países dessa região, podemos observar que dos 5 países, apenas o Cazaquistão vai figurar como um país de desenvolvimento humano muito elevado. Na posição do IDH mundial, ele vai ocupar a 58ª colocação, apresentando expectativa de vida em torno de 70 anos de idade, entre outros pontos. E os demais países que compõem essa região, no ranking do IDH, vão estar após a 100ª colocação, como bem podemos observar. Uzbequistão e Turcomenistão figurando entre os países de desenvolvimento humano elevado, e o Quirguistão e Tadjiquistão figurando entre os países de desenvolvimento humano médio. Outros pontos que podemos observar é justamente alguns países que vão apresentar uma baixa expectativa de vida, como por exemplo o Turcomenistão, que apresenta uma expectativa de vida ao nascer em torno de 68 anos de idade. No entanto, podemos observar um dado muito relevante e importante entre esses países. Todos os países que compõem essa região vão apresentar uma taxa de alfabetização de adultos altíssimas. Isso é um ponto muito bom, relevante e importante. Mas, professor, por que esses países apresentam essas taxas de alfabetização tão altas? Justamente em virtude desses países terem feito parte da extinta União Soviética. E na extinta União Soviética, muito, mas muito se investia em educação. E vemos justamente os resultados nessa taxa de alfabetização de adultos. Todos vão estar aí acima dos 99%, como vocês bem podem observar. Um número excelente. No entanto, analisando as taxas de mortalidade infantil, podemos perceber que esses números trágicos nos países que compõem essa região são altíssimos. Como bem podemos perceber no Turcomenistão, 43% dessa taxa de mortalidade infantil, e do Tadjiquistão, 37%. Isso é resultado justamente de uma população que, de certa forma, não vai ter tanto acesso a serviços médicos hospitalares. Consequente a isso, eu terei essas taxas de mortalidade infantil em índices bem altos, como bem podemos observar neste infográfico. E, meus queridos, finalizamos por aqui a nossa revisão. Não aceito nota menor do que 10. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até logo.